Em uma campanha política marcada pela polarização e a poucos dias de ir às urnas, um grupo de eleitores ainda não tomou partido. Pesquisa Quest, com entrevistas entre os dias 10 e 13 de setembro, que ouviu 2.000 pessoas, aponta 6% de indecisos para presidente no voto estimulado e 29% no levantamento espontâneo, quando o entrevistador não cita o nome dos candidatos. 26% dos que dizem que já fizeram a escolha admitem que ainda podem mudar o voto. O nível de conhecimento dos candidatos ultrapassou 50%. Pelo menos 48% das pessoas já acompanharam algum programa eleitoral. 5% não se posicionam sobre quem preferem que vença. O percentual de agosto era de 3%. Num eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, 11% dos atuais eleitores de Simone Tebet não sabem quem vão apoiar. E 7% dos atuais eleitores de Ciro Gomes também estão indecisos. Segundo o representante do Instituto Quest, também foram avaliados os perfis dos indecisos em relação a vários itens, e os resultados refletem proporcionalmente as características da população. Mas alguns números destoam da média, como é o caso do sexo e da região sudeste, em que o número de indecisos é proporcionalmente maior. Os indecisos têm mais mulher do que os homens. Isso é importante porque os candidatos vão buscar o eleitor indeciso, né? Em vez de ter que roubar o voto do outro candidato, você consegue convencer aquele eleitor ou eleitora indeciso. O percentual de indecisos dentro do Sudeste ele é mais alto que nas outras regiões. Ou seja, faz todo sentido, né? Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet fazerem campanha no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, os dois estados com maior população, que essa taxa de indecisos está muito alta. Eu até ressaltaria um terceiro ponto, que são esse grupo, né, de eleitores menos escolarizados, com renda mais baixa, também tem uma taxa de indecisão maior. A indecisão maior entre as mulheres também chama a atenção dessa cientista política, que cita fatores como o número de candidatas considerado baixo. Nós temos, em relação a 2018, um número maior de candidaturas femininas, muito pequeno, mas maior. Tivemos mudança na regra eleitoral, né, para destinar 30% dos recursos do fundo eleitoral para candidatas mulheres. Mas o nosso patamar de indecisão, apesar dessas mudanças na regra, desse pequeno aumento no número de candidaturas, ainda está no mesmo patamar de 2018. A quantidade de indecisos em 2018, 20 dias antes da eleição, era de 30%, segundo os dados do Datafolha. E agora, 17 dias da eleição, é de 29%, segundo os dados da pesquisa Genial Quest, pesquisa espontânea. Então, assim, esse baixo número de candidaturas, ele está associado a ele pode estar associado à indecisão no voto feminino, porque as mulheres não encontram candidaturas com quem se sentam representadas, com quem se sintam identificadas, que atendam às suas reais demandas. Segundo ela, os candidatos que lideram as pesquisas têm adotado estratégias diferentes para conquistar o público feminino. O Bolsonaro tem investido muito nas aparições da primeira-dama, nos comícios, na propaganda eleitoral, inclusive, e nos seus discursos, né, tem dado muita ênfase para a centralidade da mulher na família brasileira e tal. O presidente Lula tem investido muito, tem falado muito, recordado, né, do seu legado em relação às políticas para as mulheres, a promoção da igualdade de gênero durante o seu mandato, e também trazido muito a sua esposa, a Janja, para aparições públicas e discursos. Para a cientista política, o cenário em Minas reflete muito do que ocorre no país. O Instituto Quest também avaliou os números no estado. Em Minas Gerais, o quadro ele é praticamente igual, né? As mulheres, renda mais baixa, são as eleitoras mais indecisas proporcionalmente. Então, e ali de meia idade. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente pode, né, esperar de novo que os candidatos busquem, né, esse eleitor, né? A gente pensa num eleitor com renda mais alta, os homens informados, mais escolaridade, esse voto já está mais decidido.